Bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde para quem vai assistir à tarde e boa noite para quem vai assistir à noite. Eu sou o professor Pierre, nós estamos aqui no canal Corujão da Matemática e vamos começar agora mais uma incrível aula, função composta e função inversa. Primeiramente, pessoal, eu peço desculpa a vocês porque eu estou gravando aqui agora e está passando muito carro na rua, então talvez vai aparecer algum barulho aí no fundo, mas vamos tentar manter essa aula aqui o mais agradável possível. Vou tentar ser o mais breve possível para que o barulho não atrapalhe tanto. Então vamos lá. Função composta e função inversa. Nós já vimos em outra aula o que seria uma função do primeiro grau. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a função composta e a função inversa. Então vamos lá. Pessoal, função composta. Como o próprio nome dela já diz, gente, ela é composta. Então, ela é formada por mais do que uma coisa. Vejamos aqui um exemplo. Eu estou usando exemplos práticos agora para as nossas aulas ficarem mais rápidas. Vamos colocar assim. Eu tenho aqui, gente, uma função f e eu tenho aqui uma função g. São duas funções qualquer, não importa quais sejam elas, isso aqui é só para a gente entender o conceito. Quando eu digo que uma função é composta, eu estou querendo falar para vocês que acontece exatamente isso aqui com ela. Ó. Vai acontecer isso aqui. Reparem que eu tenho uma função g e dentro dessa função g eu tenho uma função f. Ó, minha função f é a para b, minha função g é b para c. Então isso quer dizer o quê, pessoal? Eu vou colocar um valor qualquer em x. Aqui, ó, eu vou colocar um valor qualquer em x na função f. Esse valor vai me gerar um resultado. Com esse resultado, eu vou calcular a função g. Nos outros slides vocês vão entender melhor. Tem alguns jeitos de a gente escrever essa função composta. Um jeito é esse, ó, g, que é uma função, abre parênteses, f, que é outra função, abre parênteses, a incógnita, e fecha parênteses duas vezes. Não tenho limitação para a função composta. Eu posso ter 10, 20 funções compostas compondo uma única conta se eu quiser. Não tem problema. Um grande macete que eu vou ensinar para vocês aqui agora, gente, ó, vamos olhar aqui para cima, que aqui a função está maior um pouco. Eu sempre começo a resolver por dentro. Sempre. Se você tentar resolver de fora para dentro, vai complicar. Eu só indico você resolver de fora para dentro quando não tiver incógnita, quando for uma formação de função. Quando o autor pedir assim, por exemplo, deu o resultado da função g de x para f de x. Aí ele não deu valor nenhum de x, ou seja, você vai ter que juntar as duas funções, você vai ter que pegar as duas, juntar em uma só, igual está aqui, ó, a incógnita x, a função g de f de x. Então você vai ter que juntar em uma só e formar uma conta só. Só que isso são para próximas aulas, para a gente não se perder muito. Então, voltando aqui, ó, eu aconselho vocês que resolvam de dentro para fora, sempre que o autor der um valor de x ou mais valores. Um ou mais valores de x, resolvam de dentro para fora. Vamos aqui no próximo slide. Aqui, gente, eu tenho um exemplo práticozão para vocês. Ó. Função f, 2x mais 3. Função g, x ao quadrado mais 4. Aí eu coloco aqui, ó, GOF. Vou, ó, GO, tá vendo? GOF. Isso quer dizer o quê? Que a função f está por dentro.
Quanto mais para a direita, quer dizer que está mais para dentro. Então, o que está do lado esquerdo está do lado de fora, ou está mais para a esquerda, do jeito que a gente está escrevendo aqui mesmo, normal. Então, quer dizer que para eu resolver a função g, eu preciso da função f. É isso que quer dizer isso aqui. Então, GOF de x é a mesma coisa que uma função composta, onde eu tenho a função g com a função f dentro dela. Dentro do parênteses, pessoal, vamos voltar aqui na função g. Dentro do parênteses, eu tenho x, correto? Dentro do parênteses, eu tenho quem? F de x. Então, nós aprendemos lá em função o quê? Sempre que eu mudar o x por qualquer coisa, eu tenho que mudar ele em todos os âmbitos da conta. Se eu mudei o x dentro do parênteses, eu tenho que mudar o x do lado de fora. Ó. Se eu mudo dentro do parênteses, eu mudo do lado de fora. Então, aqui, ó, se eu quero GOF, quer dizer que a função f está dentro da função g. Ou seja, se dentro do parênteses eu tinha o x e eu mudei para o f, fora do parênteses que eu tinha o x, eu também vou mudar para um f. Olha aqui. Por enquanto pode parecer confuso, só que, gente, a função f, o autor não me deu ela? Me deu, não deu? Ótimo. Então eu vou substituí-la aqui dentro. Só isso. É aquele caso que eu falei lá no início da explicação. Nesse caso do exemplo aqui, a gente não tem nenhum valor de x. Então isso acontece o quê? A gente tem que resolver a função completa. Então não importa se eu vou resolver de dentro para fora ou de fora para dentro, vai dar tudo do mesmo jeito. Se eu tivesse um valor de x, o que eu aconselharia para vocês? Como a função f está dentro, eu aplicaria o valor de x aqui fora primeiro. Depois de ter o resultado, eu pegaria o resultado e jogaria aqui dentro. Exemplo, pessoal. Vamos fazer uma continha aqui de cabeça só para a gente entender. F de 1. Vamos colocar aqui, ó. F de 1. Se o autor pede aqui para a gente GOF de 1, o que eu iria fazer? Como ele me deu um valor de x, eu ia primeiro aplicar esse valor na função de dentro. Sempre na função mais de dentro. E eu vou indo para fora conforme for resolvendo. Então, gente, ó, se o x é 1, 2 vezes 1, 2. Mais 3, eu teria um total aqui de 5. 5 está meio feio, mas dá para entender. Então, gente, dentro do parênteses, ó, eu não teria f de 1. O f de 1 é 5. Então, eu passo a ter o quê? G de 5. 5 ao quadrado, 25. 25 mais 4, eu teria um 29 aqui no final. Vamos ver se isso dá certo mesmo? 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 4, 4. 12 vezes 1, 12. 4 mais 12 dá 16. 16 mais 13, 29. Então, conseguiram perceber que é muito mais fácil, quando o autor me dá um resultado, me dá um valor de x, eu aplicar esse valor de x separadamente e ir resolvendo uma a uma? Se eu não conseguir resolver uma a uma, eu vou fazer nesse esquema aqui, ó. Vou substituindo passo a passo até conseguir resolver todas. Vamos para o próximo aqui para a gente dar prosseguimento. Então, a função composta, gente, eu tenho o valor de x, como eu falei. Esse valor de x vai entrar na função f. E essa função f vai entrar na função g. E isso vai me dar um resultado. Como eu expliquei inicialmente, a gente não precisa
de desenvolver essa função grandona, vou voltar aqui no slide. A gente não precisa de desenvolver essa função grande se o autor me der o valor de x. Se ele me der o valor de x, primeiro eu resolvo a função de dentro, com o resultado da função de dentro, eu aplico na função de fora e resolvo. Vamos para o próximo aqui. Agora, pessoal, terminando a função composta, nós vamos entrar aqui em outras qualificações de função que são muito importantes também para a gente conseguir entender, interpretar gráficos, interpretar diagramas e conseguir compreender um pouco melhor as funções. Vamos aqui. Qualificação de funções. Nós temos a primeira função, diferente da composta, a função injetora. O que seria uma função injetora, pessoal? A função injetora, como o próprio nome dela já diz, é uma função direta, ela é um para um. Sempre que eu falar injetora, você vai lembrar que é 1 para 1. Ela é direta, ela não tem desvios, ela não faz ligações duplas, nem nada. É 1 para 1. Então, a injetora, ligações 1 para 1, um valor de x para um resultado. E no meu contradomínio, gente, sempre vai sobrar algum valor. O meu contradomínio nunca vai ser igual à minha imagem. Vamos aqui, ó. O diagrama a seguir representa uma função injetora? Por quê? Vamos aqui. Esse diagrama, gente, ele representa uma função injetora? Sim, ele representa uma função injetora. Como eu falei para vocês, pessoal, olha só aqui, ó. Eu tenho um valor de x, o x sempre está do lado esquerdo, né? Um valor de x ligado em um resultado. Um valor de x ligado em um resultado. Um valor de x ligados em um resultado. Um valor de x ligado em um resultado. E como eu disse, sempre vai sobrar um ou mais valores no contradomínio. No caso aqui sobrou o número 9. Não tem problema. Lembra lá no início da nossa explicação de função que o contradomínio ele é o conjunto onde eu acho a minha imagem? Nem sempre o contradomínio é igual à imagem. Esse caso aqui é um caso claro, ó. A minha imagem são esses 4 elementos, porque são os resultados advindos do valor de x. E o meu contradomínio são 5 elementos. Então, gente, função injetora é isso. Eu tenho 1 para 1 sempre, e no contradomínio sempre vai sobrar um ou mais elementos. Uma coisa muito importante, pessoal, desses diagramas, para ser função, todos os valores de x devem ter um valor de y correspondente. Pode ser 1, pode ser mais do que 1. Mas todo valor de x tem que ter um valor de y correspondente. Se não tiver, não é uma função, tá, pessoal? Então, vamos aqui no outro slide. Então, ó, função injetora. Um valor para um resultado, sobrou alguém. Função, gente, sobrejetora. A sobrejetora, reparem esse prefixo aqui, ó. Sobre. Quer dizer que tem mais do que... Está tudo ligado. Sobre é tudo. Tudo ligado. Está tudo ligado. Está tudo sobre alguma coisa. Então, sobrejetora é tudo ligado. Só você lembrar daquele casaco antigo, sobretudo? Então, sobrejetora igual sobretudo. É tudo dentro da função. Tudo ligado. O diagrama a seguir representa uma função sobrejetora? Por quê? Outra coisa, pessoal, a função sobrejetora, ela vai ter esse caso aqui, ó. Obrigatoriamente, na função sobrejetora, eu tenho 2 valores de x ligados em um único resultado. Sempre vai acontecer.
Se não acontecer isso, não é sobrejetora, tá? Mesmo que estejam todos ligados em todos. Como eu falei, está todo mundo ligado. Se está todo mundo ligado, não sobra ninguém do lado esquerdo, não sobra ninguém do lado direito. Então a característica da sobrejetora é essa. Isso aqui é sobrejetor, pessoal? Isso aqui não é sobrejetor. Por que isso aqui não é sobrejetor? Deixa eu apagar essa anotação anterior. Por que isso aqui não é sobrejetor? Voltando aqui no anterior. Sobrejetor, pessoal, olha aqui. Eu tenho que ter dois resultados, dois valores de x ligados em um único resultado. Aqui eu tenho dois valores de x ligados em um único resultado aqui do lado de cá? Não. Então, por mais que não sobre ninguém, se eu não tenho dois valores de x ligados em um único resultado, a minha função não é sobrejetora. Vamos aqui à última qualificação de função agora, hein? Função bijetora. Como o próprio nome diz aqui, ó, bi vem de 2. Quantas funções a gente já viu até agora dessas qualificações? 2, correto? Ou seja, a bijetora é uma junção das outras duas. O que ela pega da injetora, gente? É 1 para 1. O que ela pega da sobrejetora? Não sobra ninguém. Então a bijetora, 1 para 1 e não sobra ninguém. O diagrama a seguir representa? Representa, ó, 1 para 1, 1 para 1, tudo ligado certinho, ó, 1 para 1, e não sobra ninguém no meu resultado. Como eu falei, para ser função não pode sobrar ninguém do lado esquerdo. Então aqui, ó, não vai sobrar ninguém do contradomínio. Então vamos voltar aqui, ó. Vou voltar lá no início para a gente recapitular. Injetora, 1 para 1, sobra alguém. Sobrejetora, 2 para 1, não sobra ninguém. Bijetora, 1 para 1, não sobra ninguém. Então essas são as 3 qualificações. Isso é mais parte teórica, vocês provavelmente não vão ter que fazer conta, é mais interpretação. Pode até que vocês tenham que fazer uma conta antes e depois tenham que interpretar se a função gerada foi injetora, bijetora ou sobrejetora. Mas essas 3 qualificações é mais vocês entenderem como que elas funcionam e criar um mecanismo no cérebro de vocês para conseguir meio que decorar mesmo. Entender é a melhor parte. Mas se você não entender e quiser decorar essas 3 funções, pode ajudar no início, para você começar a resolver os deveres. O ruim da decoreba é que com o tempo você esquece. Então eu sugiro que vocês entendam de fato. Mas se não conseguirem entender, primeiro decorem, comecem a praticar, que o entendimento vai vir com o tempo. Função bijetora, ó. Isso aqui é uma outra função bijetora. Eu tenho um número ligado a um número ligado a um número, certinho e não sobra ninguém. Saindo da função, das qualificações de função, nós temos uma função que ela é muito importante. Se vocês não prestarem atenção e não praticar, pode ser difícil. Função inversa. O que seria uma função inversa, pessoal? Eu tenho a minha função padrão, que ela vai da esquerda para a direita. Olha aqui a seta. A função inversa, como o próprio nome diz, inversa, eu faço o caminho contrário, direita para a esquerda. Então a função normal eu vou de x para y. A função inversa eu vou de y para x. Tem uns exemplos aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó. Como eu falei, função normal. Número de camisetas, preço. Uma camiseta 30, duas.
uma camiseta 15, duas 30, três 45 e assim por diante. Beleza. Função normal. Função inversa. R$15 é uma camiseta. R$30, duas camisetas. Então, eu estou vindo do Y, do resultado, para o X. Vamos ver como que isso vai funcionar? Funciona exatamente desse jeito aqui. Ó. Eu tenho a minha função normal, minha função padrão, 6x menos 1. Para ela poder ser inversa, ela tem que ser bijetora. Todos os meus resultados devem levar a um valor de x. Todos os meus valores de x devem levar a um único resultado, senão não funciona. Então, ó, vamos aqui. Ela tem que ser bijetora. Ela pode ser sobrejetora em alguns casos, mas fica difícil, então é melhor você nem se atentar a isso no momento. Então vamos aqui. Eu tenho a minha função 6x menos 1. Resultado, ó, y, é a função. Quando eu coloco um valor em x, eu vou ter um resultado. Então, meu x leva ao meu resultado. Exemplo. Se o meu x é igual a 1, se o meu x é igual a 1, o meu y vai ser igual a 5. Então, ó, 6 vezes 1, 6, menos 1, 5. Então, se meu x é 1, meu y é 5. Como que eu faço para voltar desse 5 para 1? Simples de tudo, pessoal. Simples de tudo. Reparem o passo a passo. Se ela é inversa, eu vou inverter x com y. Só isso, ó. Deixa tudo igualzinho, ó. Só coloco o y no lugar do x e o x no lugar do y. Só isso. Olha o que mudou só até agora. Depois de eu fazer isso, o meu valor de y ele pode estar do lado de letras? Em uma função, não. O valor de y ele tem que estar isolado. Se o meu valor de y tem que estar isolado, tudo que ficou do lado dele, eu vou jogar para o outro lado. Lembra, começa sempre por soma ou subtração. Na hora de inverter, a gente inverte sempre a operação mais fraca primeiro. Então, esse 1 que está subtraindo, veio somando. Esse 6 que está multiplicando, passou dividindo todo mundo. Então, a minha função inversa, ó, sempre que eu tiver esse menos 1 aqui do lado do f, quer dizer que a função é inversa. Então, a minha função inversa é 6x mais 1, x mais 1 sobre 6. Vamos ver aqui, ó. Então, função inversa, x mais 1 sobre 6. Beleza. Será que funciona? Será que se o meu x for igual a 5, o meu resultado é 1? 5 mais 1, 6, dividido por 6, 1. Está invertida a função. Então é só isso, tá, pessoal? Função inversa, para a gente fazer ela tem que ser bijetora. Um resultado, um valor de x para um resultado, bacana. Não pode sobrar resultado, não pode sobrar valor de x. Então, ó, bijetora de tudo. Tem que ser bijetora. Como ela é inversa, eu apenas vou inverter x e y e vou isolar o y depois da inversão. Então, primeiro você inverte as posições de x e y. Sem mudar sinal, sem mudar nada, tá, pessoal? Só inverter mesmo. Depois de ter invertido, só isolar o y, tá? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Eu peço a vocês aqui, gente, isso aqui é muito importante para o canal, é muito importante para eu continuar dando aula e ensinando cada vez mais alunos, cada vez mais pessoas. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Porque se você ativar o sininho, todo vídeo novo que eu postar, você vai receber a notificação na hora. Se inscrevendo e deixando o like,
esse vídeo vai atingir cada vez mais alunos e eu vou conseguir tirar a dúvida de mais alunos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui no meu canal, comenta aqui no vídeo. Quem tem meu contato pode mandar mensagem no WhatsApp, Facebook, Instagram, que eu vou responder na hora. Falou aí, pessoal. Bons estudos. Mais uma vez, deixa o like e se inscreva em Corujão da Matemática. Falou aí, pessoal.